Vamos então fazer a segunda parte, que é movimento retilíneo uniformemente variado, né? A segunda parte da cinemática unidimensional, né? Nesse conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos, a função horária da posição, né, que é o x de t, a função horária da velocidade, que é o v de t, agora vai ter uma função também específica para ela, e também a equação de Torricelli, que é bem conhecida, né? Os conceitos e definições, né, básicos são o seguinte: movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, né, como vocês estão vendo aí em vermelho, né, dando destaque, é um movimento que ocorre sobre uma trajetória retilínea com aceleração constante. Está aqui o fundamento, né? Então, nós estamos olhando aqui essa figura, né, observando essa figura, vocês vão vendo que conforme tem aceleração, a velocidade vai mudando, né, vai se alterando no decorrer do tempo. O intervalo de tempo que é fotografado aqui é de meio segundo, certo? A aceleração, né, nesse caso, é calculada a 100 metros por segundo ao quadrado, ok? Nesse caso, esse cálculo é através da aceleração média, que é o ΔV, que nós sabemos, dividido pelo ΔT. Então, ΔV, se você pegar aqui o primeiro intervalo, né, aqui, ó, de velocidade 0 até 50 metros, o ΔV é 50. Dividido por meio segundo, porque sai do 0 até meio segundo, então, dividido por meio é multiplicar por 2, basicamente. Então, dá 100 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, aí vem a interpretação, né, a velocidade muda de 100 metros por segundo. Então, está aqui, ó, a cada segundo a velocidade varia de 100 metros por segundo. Tanto que, se você olhar do tempo zero até 1 segundo, é justamente o que acontece. A velocidade, né, sai de zero e vai para 100 metros por segundo. Tá, ok? Outra coisa importante é que o deslocamento ou a diferença no deslocamento a cada intervalo de tempo, né, é bem diferente, né? Mostrando que não é que nem um movimento uniforme. Então, isso é uma característica justamente desse movimento uniformemente variado, ok? Então, a ideia é descrever as suas equações da maneira que condiz, obviamente, com esses dados que nós estamos vendo aqui, ok? A função horária da posição, novamente representada por x de t, né, tem essa seguinte definição aqui, né? No ensino médio, o x era trocado por s, o pessoal chama de sorvetão, essa relação. Mas a posição, em qualquer instante de tempo, é dada pela posição inicial, muito semelhante ao caso anterior do movimento uniforme, né? A velocidade agora inicial entra, vezes o tempo, e aqui nós temos essa multiplicação, né? A aceleração basicamente fica dividido por 2 vezes t ao quadrado, né? Então aqui vai aparecer esse tipo de função, né, bem conhecida no ensino médio, para t maior ou igual a zero. Tá, okay? As unidades ainda são mantidas, né, pelo SI, tudo em metros e segundo. Então a velocidade é metros por segundo e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora vai surgir então a função horária da velocidade, que vai ser representada pelo v de t. Significa que ela vai nos fornecer a velocidade em qualquer instante de tempo, tá, ok? Essa função é dada por essa relação que vocês estão vendo aqui. A velocidade em qualquer instante de tempo é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Então essa também é bem conhecida no ensino médio, né? Chamada de vovô ateu, né? Vovô ateu, é brincadeira, né? Mas aí a ideia é estar calculando através dela qualquer valor da velocidade em qualquer instante de tempo. Bom, vamos trabalhar um primeiro exemplo, né? Exemplo de aplicação. Vamos fazer a leitura do enunciado e depois, obviamente, mostrando aí a resolução. Dada a função horária da posição, então ele começa passando para nós as informações da função horária da posição. No SI, identifique x0, v0 e aceleração. Depois de identificar essas quantidades, construa a função horária da velocidade, ok? E nós vamos ter aí algumas coisas para serem determinadas que eu vou mostrar no próximo slide.
Vamos fazer, então, duas etapas. A primeira etapa é a identificação e depois construir a velocidade, né, a função da velocidade. Bom, nós sabemos que a relação geral, né, é dada por esta daqui. Né? X de t igual a x0 mais v0 vezes t, mais meio vezes a vezes t ao quadrado. Então, se nós fizermos a comparação, x0 aqui é o termo que não multiplica t. Aqui ele aparece como sendo menos 10, então menos 10 metros. V0 é o termo, né, o número que multiplica t. Nesse caso, para nós aqui, é o 4. Então, 4 metros por segundo. Notem que essa velocidade é positiva. Agora, para identificar a aceleração, tomem muito cuidado, pessoal. Eu vou fazer com calma aqui. O termo que multiplica t ao quadrado é tudo isso aqui. Ó. Vou até, né, colocar para você. É meio vezes a. É metade de a. Né? Isso tem que ser igual ao número que multiplica t ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Ó, meio vezes a, obrigatoriamente tem que ser igual a 3. Como esse 2 que aparece aqui está dividindo, ele vai passar multiplicando aqui. Então, vai ficar 6. Né? Então, a aceleração é positiva 6 metros por segundo ao quadrado. Então, lembrando aí que velocidade, posição e aceleração pode ser positiva ou negativa. Né? A função horária, então, da velocidade, que deve ser descrita desta forma, fica fixada da seguinte maneira. V0, nós sabemos quem é 4 metros por segundo, né, positivo. A aceleração, acabamos de determinar, é 6 metros por segundo ao quadrado. Substituindo, nós temos aqui a função da velocidade, finalmente. Ok? Dando continuidade, né, a esse exemplo, né, nós temos agora aqui já definido a função velocidade e aqui em cima eu mantenho a função posição. É pedido o seguinte, ó, a posição e velocidade para t igual a 5 segundos. É muito simples. É pegar o t, né, 5 segundos, substituir nas duas funções. Primeiro fizemos o cálculo, né, para a posição. Então vamos lá, menos 10, que é a posição inicial, 4, que é a velocidade, vezes 5, note que tem que multiplicar pelo t, né? E 3 vezes 5 ao quadrado, né? Lembrando aqui justamente a nossa funçãozinha lá em cima, onde eu peguei o tempo e substituí 5 aqui e 5 aqui também, 5 segundos. Né? Primeiro, né, nós temos que fazer essa conta como prioridade, 5 ao quadrado, 25 vezes 3, 75. 4 vezes 5, 20, e fazer os cálculos. Fazendo os cálculos aqui, dá 85 metros. Substituindo t agora aqui na funçãozinha velocidade. Então vai ser 4 mais 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30, mais 4, 34 metros por segundo. Tá? Bem fácil, só substituir o tempo e fazer os cálculos pendentes. Continuando esse exercício ainda, no item B, ele pede o deslocamento ocorrido entre 4 segundos e 8 segundos. Então, nós vamos pegar aqui, basicamente, o tempo, de novo, substituir, né, o tempo 4 e também o tempo 8, né, cada um de maneira distinta, né, fazer dois cálculos na função horária da posição e determinar, né, a posição, né, para cada tempo. Então, para x t igual a 4, né, nós temos 54 metros. Então, tentem acompanhar, obviamente, os cálculos e verificar se está tudo correto. Para t igual a 8, substituindo, nós temos 214 metros. Então, fazer o deslocamento é x8 menos x4. O x calculado em 8 segundos menos o x calculado em 4 segundos. Dá 214 menos 64, menos 54, desculpa, dá 60 metros. Eu já tinha falado sobre o conteúdo desse slide, né, anteriormente, em uma aula anterior. Né? Para nós definirmos o que é um movimento acelerado e o movimento desacelerado, vocês vão seguir essas dicas aqui. Para o movimento acelerado, tanto velocidade e aceleração tem que ter o mesmo sinal. Então, vamos pensar assim, num certo instante de tempo específico, velocidade positiva, aceleração positiva. Você tem, neste caso, movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Se num certo instante a velocidade é negativa
e aceleração é negativa, né, você vai ter o quê? O movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, e acelerado, porque velocidade e aceleração têm os mesmos sinais. No caso de baixo, do movimento desacelerado, vamos ver em que situação ocorre. Bom, vai ser desacelerado quando velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, velocidade positiva num certo instante e aceleração negativa, o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, e desacelerado, porque os sinais das duas quantidades são diferentes. Se a velocidade agora tiver um valor negativo e a aceleração é positiva, a classificação vai ser movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, e desacelerado, porque os sinais das duas quantidades são diferentes, tá ok? Então isso eu já tinha falado um pouquinho lá no início sobre velocidade e aceleração. Estou repetindo aqui porque é importante, obviamente, para nós termos a continuidade aqui, tá ok? Então aqui eu coloquei justamente essas duas conclusões, né, que vocês devem estar utilizando, né, para distinguir o que é acelerado e desacelerado, tá bom? O grande cuidado agora é que nós temos um movimento em que no mesmo movimento a velocidade pode ser positiva e no instante posterior ela ter o sinal trocado, ser negativa. Então tem que ter muito cuidado no movimento retilíneo uniformemente variado, que no mesmo movimento, para a mesma situação, o móvel pode estar em movimento progressivo, próprio, ou então ele pode estar em movimento retrógrado. Então a velocidade pode mudar, né, de sinal. É isso que eu, né, tenho que chamar bastante atenção para vocês, tá ok? Isso está aqui, né? Tá descrito desta forma. Agora vamos fazer um exemplo em que nós vamos estar aplicando essa questão da classificação do movimento, né, para o MRUV. Então, dada a função x de t, né, aqui 3 mais 2 vezes t menos t ao quadrado, primeiramente vamos identificar as quantidades x0, v0 e aceleração, e depois construir a função horária da velocidade. Por que nós vamos construir a função horária da velocidade? Porque nós precisamos saber o sinal da velocidade para classificar o movimento. Bom, para o caso dado aí, né, a posição inicial é 3 metros, a velocidade inicial é 2 metros. Então está aqui, 2 metros por segundo, velocidade inicial. O termo que multiplica, né, a aceleração, quer dizer, o t ao quadrado, é meio vezes a, é o termo que multiplica t ao quadrado. Olhando aqui para a nossa função, ele é igual a menos 1. Aqui, ó, menos 1. Passando 2 multiplicando, a aceleração constante desse movimento é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Desta forma, podemos montar, né, a função velocidade. Está aqui, ó. Nós precisamos do V0 e da aceleração. O V0 é 2 metros por segundo e a aceleração menos 2 metros por segundo. Agora vamos classificar o movimento para três tempos. T igual a 0, T igual a 1 segundo e T 2 segundos. Ok? No início, nós sabemos que a velocidade inicial é positiva, né? 2 metros por segundo. O movimento, então, é prógrado ou progressivo. Mas, como a aceleração é constante, né, só que negativa, nós temos velocidade positiva e aceleração negativa. Se classifica como prógrado desacelerado. No tempo 1 segundo, né, que é o item B, calculando a velocidade, percebemos que ela dá zero. A partícula está parada. Okay? No tempo 2 segundos, calculando a velocidade vai dar negativa. Okay? O movimento aqui é retrógrado. Nesse 2 segundos, né, lembrando que a aceleração é constante e menor que zero, a velocidade sendo negativa, né, e a aceleração negativa, o movimento tem que ser retrógrado acelerado. Uma coisa importante nesse movimento é que dá para perceber que antes de 1 segundo, né, o tempo t igual a zero, o movimento era prógrado, né, só que desacelerado. Aos 1 segundo, né, 1 segundo do tempo, nós temos a parada ou a inversão do movimento. É mais conhecido como inversão do movimento. Tempo 2 segundos, agora o movimento está retrógrado, né? Então, esse tipo de comportamento pode surgir no movimento uniformemente variado. Ele pode inverter, pode ter uma inversão no movimento dele. Então, olhando aqui, para ter a inversão, a velocidade tem que ser zero.
Então, parar significa para nós aqui também inverter o movimento. Eu coloquei justamente essa condição para parada, né? Caso tivessem, qual é o tempo de inversão, qual é o tempo de parada, né, desse móvel, né? Nós vamos usar essa condição, v de t igual a zero. Tá ok? Então, não se esqueça, para esse tipo de movimento, né, pode ocorrer, nem sempre ocorre essa inversão. Então, qual é a condição para que ocorra a inversão? Simples, pessoal, lembrem-se disso. Para ocorrer a inversão, é necessário que no início o movimento tenha que ser desacelerado. Então, aqui está a condição para que ocorra o movimento. No tempo igual a zero segundos, né, dentro desse contexto, nós temos o movimento desacelerado. Então, ele desacelera, para e retorna, e volta. Né? Então, quando ele para, a velocidade é igual a zero, como nós já indicamos aqui em cima. A velocidade é igual a zero. E no tempo posterior a ele ter parado, o movimento fica invertido. Se ele era prógrado antes, fica retrógrado depois de parar. Se ele era retrógrado antes, ele fica prógrado depois de parar. Tá ok? Então, de novo, né? Para ocorrer a inversão do movimento, para ocorrer a parada do móvel, o movimento tem que ser desacelerado inicialmente, pessoal. Ok? Não se esqueçam desse tema. Ok? Agora nós vamos estudar a passagem pela origem para esse tipo de movimento. A condição nós já sabemos, nós já vimos isso lá no movimento uniforme. Então nós temos a mesma função horária, né? E vamos igualar a zero, né? Essa função tem que ser igualada a zero. Ao fazer isso, nós temos esse resultado que aqui estou destacando, tá? Como o tempo agora, né, o tempo de passagem, nós vamos calcular o tempo de passagem pela origem, mas isso é uma equação do segundo grau, né? Nós temos aí um tempo t ao quadrado aqui. Nós vamos ter que usar Bhaskara, tá? E a grande, vamos dizer, não digo dificuldade, mas o que você tem que prestar atenção é identificar as quantidades que vão em Bhaskara, né? A, B e C. O A, B, C de Bhaskara, tá ok? Muito cuidado para não confundir o Azinho de Bhaskara com aceleração, tá? São duas coisas bem distintas aqui. Então vamos lá. Na matemática, nós sabemos que a equação polinomial do segundo grau, ela é representada assim, ó. Primeiro vem o termo quadrático aqui, ó, x quadrado. Depois vem o termo com x. E depois aquele termo independente que não tem x. No nosso caso, está invertida essa colocação. Então, nós podemos, né, também trocar x por t, que foi justamente essa passagem que eu fiz aqui, né? Mas tem que lembrar que a representação nossa, em geral, está invertida. Então, se nós pegarmos, né, aqui na nossa equação que temos que resolver, pegar o termo quadrático e colocar na frente, ele tem que vir com menos t ao quadrado, que está aqui. Depois o termo que tem o t e, finalmente, o termo independente. Agora nós podemos identificar o ABC de Bhaskara. Né? O A vale menos 1, o B igual a 2 e o C igual a 3. Ok? Dando continuidade ao cálculo de Bhaskara, então, nós temos aqui aquilo que nós identificamos no slide anterior, né? A, B e C. O delta de Bhaskara, que nós vamos calcular primeiro, né? Então, substituindo aí o B é 2 ao quadrado. O A, então, vai ficar menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 3. Fazendo os cálculos, né, dessas multiplicações aqui, ó, só desses termos que estão multiplicados, vai dar 12. Mais 2 ao quadrado, que é 4, dá 16. O delta é 16. Agora sim, a relação de Bhaskara é esta daqui, ó. Vocês lembram disso? Então, nós temos dois tempos aqui, né? Tempo 1, tempo 2. Então, vai ficar menos B, mas o B vale 2. Então, né? Lembrando aqui, ó, B vale 2. Então, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de 16. Mas raiz quadrada de 16 é 4. E embaixo, 2 vezes menos 1, onde o menos 1 é justamente o Azinho de Bhaskara. Então, resolvendo a raiz ali, pessoal, vai ficar menos 2, mais ou menos 4, dividido por menos 2. Então, agora nós vamos separar os sinais, positivo e negativo. Vamos começar pelo positivo. Vai ficar T1, né? T1 é menos 2 mais 4,
Menos 2 mais 4 dá 2. Dividido por menos 2. Dá 2 sobre menos 2 dá menos 1. Opa, esse tempo não pode, ele é negativo. Vamos descartar esse tempo. Aqui está errado, aqui é T2, tá? Aqui é T2, vou ter que colocar o número aqui, ó. Aqui é T2. Então vai ficar menos 4, agora eu vou usar o sinal negativo. É menos 2, menos 4, dividido por menos 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Dividido por menos 2 dá 3 segundos. Esse é o tempo de passagem pela origem. Então, este aqui a gente descarta, né? Não entra esse tempo aqui, não entra esse tempo, e vamos pegar só 3 segundos. Então, para esse movimento específico, o tempo de passagem pela origem é de 3 segundos. Note que poderia dar dois números positivos. Poderia, aí você teria dois tempos de passagem pela origem. Mas também poderia dar dois negativos, aí não passa pela origem. Então aqui só tem um tempo positivo, ok? Aí ele passa então, né, para o exemplo anterior, aquela relaçãozinha que nós usamos, né, para a função horária, né, nós temos aí então 3 segundos, ok? Agora esse exemplo, né, o exemplo 4, né, vamos fazer o enunciado, é bem simples. Uma partícula, né, realiza um movimento retilíneo uniformemente variado e obedece à função horária da velocidade. Agora está dando a função horária da velocidade, pessoal. Ok? Então nós conseguimos determinar aqui a velocidade inicial, note que é negativo, então movimento retrógrado no início, e a aceleração aqui, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui já identificado, tá ok? Nesse caso aí, então, inicialmente nós temos movimento retrógrado, e como aceleração e velocidade nesse instante de tempo são diferentes, é um movimento retrógrado desacelerado também. Isso significa que vai acontecer a inversão do movimento, só para a gente lembrar aquilo que foi já comentado no slide anterior. Ainda resolvendo o exemplo anterior, agora o item B, no item B ele pede um instante que ela muda de sentido o seu movimento. Bom, a condição eu já tinha discutido com vocês. Para mudar o sentido do movimento, a inversão do movimento, você tem que impor que a velocidade é igual a zero. Se eu encontrar um tempo positivo, vai ocorrer a inversão. Mas nós já sabemos que vai ocorrer a inversão por causa da classificação. Então vamos igualar a zero aqui. Se nós igualarmos a zero, qual é o tempo que eu coloco aqui que dá zero? Vocês vão perceber que isolando t dá 4 segundos. Então, quando o tempo for 4 segundos, a partícula inverte o movimento. Agora nós vamos formalizar a classificação do movimento, em progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado. A palavra retardado também é utilizada como desacelerado. Eu coloquei essa palavra para que, se caso em algum texto vocês encontrem, vai estar associada a palavra desacelerado. Eu prefiro usar a palavra desacelerado. Antes da reversão, quer dizer, antes dos 4 segundos que nós acabamos de calcular, o movimento é retrógrado, desacelerado. Isso nós já tínhamos discutido no item A até. Mas, como ele inverte o movimento, a velocidade que era retrógrada, a velocidade antes da inversão é retrógrada, ela é negativa, velocidade inicial, lembrem aqui, e a aceleração é positiva. Então, depois que ele inverte, como ele era retrógrado, ele inverteu, fica prógrado. Se a velocidade era negativa antes, depois que inverte, ele fica prógrado. E como a aceleração é positiva e agora ele ficou prógrado, também velocidade positiva, aí o movimento se torna acelerado. Ok? Bom, dando continuidade aí ao exemplo 4, agora vamos aprofundar um pouquinho essa discussão aí da classificação. Então ele quer saber qual é o tipo de movimento em 2 segundos e depois em 10 segundos. Qual é o tipo que nós temos aí para classificar. Então primeiro vamos calcular a velocidade. Passamos para V igual a 2. Substituindo lá na função, resultado menos 10 metros por segundo. A velocidade é negativa, continua sendo retrógrado. Para t igual a 10 segundos, fazendo o cálculo, substituindo 10 na função, nós temos o movimento prógrado de 30 metros por segundo. Ok? Como a aceleração é sempre constante positiva, então agora a gente pode classificar o movimento. Para t igual a 2 segundos, V de 2
menos 10 metros por segundo é negativo e a aceleração é positiva. Portanto, retrógrado desacelerado. Para t igual a 10 segundos, né, v de 10 é positivo, 30 metros por segundo, e a aceleração é positiva também. Aqui, prógrado acelerado. Ok? A última relação que nós temos, aí que nós vamos estar trabalhando, né, é a equação de Torricelli. Essa relação é uma bem importante. O uso dela, né, vocês pensem, prestem atenção nessa observação, ela pode ser utilizada quando, né, você pode usar ela em geral, mas quando não aparece o tempo, informação sobre o tempo, né, você pode usar. Note que nela realmente não aparece o tempo aqui. Ó. Então vai ser o quê? Ó? Velocidade ao quadrado. Então, a velocidade num tempo posterior é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ok? Então, para 2 instantes de tempo diferente, né? Você vai pegar o tempo anterior, você pode pensar a velocidade no tempo anterior, no tempo posterior qual é a velocidade e, obviamente, o deslocamento que ocorreu entre esses 2 tempos. Então, essa relação se usa muito quando você não tem a informação do tempo. Né? Vamos ver um exemplo sobre a aplicação dessa equação. Então, o exemplo 5 é a aplicação de Torricelli. Então, vamos lá. Um automóvel percorre uma rodovia com velocidade inicial, então, a velocidade, né, de 80 km/h é a velocidade que ele está inicialmente. O motorista avista um radar, né, e reduz a velocidade para 60 km/h, percorrendo nesse trajeto uma distância de 20 metros. O módulo da desaceleração sofrida pelo automóvel nesse percurso foi de aproximadamente. Então, é um desses itens. Note que as unidades aqui é metros e segundo. E as velocidades foram dadas em quilômetros por hora. Então, a gente tem que fazer a conversão. Todo mundo já sabe que tem que dividir cada uma dessas velocidades por 3,6. Vamos ver esses cálculos. Bom, então, primeira, a velocidade inicial, V0, 80 km por hora, dividido por 3,6, coloquei, né, dois algarismos significativos, 22 metros por segundo. A velocidade final é de 60, dividido por 3,6, dá 16 metros por segundo. O ΔX, o deslocamento, foi de 20 metros. Então, vamos lá, substituindo. A velocidade posterior é de 16, a velocidade anterior, né, é 22 metros por segundo. A aceleração é justamente o que nós vamos querer calcular. E o ΔX, 20 metros, né, foi dado. Substituindo os valores, então tem aqui o 16 ao quadrado, 256, 22 ao quadrado, 484. Para isolar o A, eu vou ter que passar esse termo para lá. Vou ter que fazer isso. E note que aqui eu posso multiplicar esses dois, tá? 2 vezes 20 dá 40. Então, eu vou pegar 256 menos 484, né, faz essa conta, vai dar negativo, dividido por 40. Tenta fazer essa sequência, vocês vão ver que dá aproximadamente menos 5,4 metros por segundo ao quadrado. Notem que ele pede o módulo. Né? Se nós observarmos lá a alternativa A, é justamente o módulo desse número, que é um número sempre positivo. Ok? Então está aí a finalização, né, do trabalho com todas as relações que nós temos para o movimento retilíneo uniformemente variável.